Olá, pessoal! O nosso tema de atualidade do dia de hoje, na verdade, é um dos temas de geopolítica mais importantes em todo o mundo ao longo aí, pelo menos, da última década. Vem para cá, acompanha comigo o tema da aula de hoje. A aula de hoje vamos falar sobre atualidades, Finlândia e Suécia que pedem a adesão à OTAN. Bom, pessoal, para a gente tentar entender essa questão, como sempre, para fazer uma boa prova de atualidades, lembrando que esse tema é um tema também de geografia, na parte de geopolítica, né? E serve lá como um tema importante para a redação. A gente precisa construir, antes de mais nada, aquela linha do tempo que ajuda a gente a pensar, né, a respeito do problema e que cria autonomia intelectual para que você faça uma excelente prova. Bom, vamos nos recordar. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945, nós tivemos um enfrentamento de dois grandes grupos adversários. De um lado, as chamadas forças do eixo, que incluíam a Alemanha nazista de Hitler, a Itália fascista de Benito Mussolini e o Japão do imperador Hirohito. Do outro lado, nós tínhamos o grupo que nós chamamos de aliados, o que inclui, na verdade, a Grã-Bretanha, e, portanto, envolve as suas colônias ou ex-colônias, pega, portanto, o Reino Unido, lembrando, a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia, a Irlanda do Norte, mas pega também países que foram ex-colônias, como o Canadá, como a Austrália, como a Nova Zelândia, como a Índia, dentre outros. Pega também os Estados Unidos, o Brasil, que foi aliado durante a Segunda Guerra Mundial, e a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que também lutava ao lado dos aliados. Bom, essa guerra ela termina em maio de 45, com a vitória das forças aliadas e a derrota de Hitler na Alemanha, e termina em agosto de 45, com 2 bombas nucleares sobre o Japão. O período que imediatamente vai se suceder, nós chamamos de a Velha Ordem Mundial, também chamada de bipolaridade. Isso porque antigos aliados, os Estados Unidos e a União Soviética, passaram a disputar o sistema mundo. Portanto, nós tivemos um conflito aqui que, primeiro, foi um conflito de ordem ideológica. Os Estados Unidos, representante do capitalismo, a oeste, enquanto que a União Soviética era representante do socialismo a leste. Além disso, gerou uma corrida armamentista e espacial. A quantidade de armas nucleares que as superpotências acumularam seriam capazes de acabar com o planeta 6 vezes, o que mostra a irracionalidade, Porque, óbvio, se eu acabo com o planeta uma única vez, não sobra planeta para acabar uma segunda, terceira, até a 6ª vez. Isso gerou também uma disputa por área de influência em escala global e pelo menos 3 conflitos indiretos, das quais nós chamamos lá de Guerra Fria. Primeiro, a disputa pela Coreia na década de 50, a Guerra do Vietnã na década de 60 e a Guerra do Afeganistão na década de 70. A gente vai observar também que logo após a Segunda Guerra Mundial foram criados 2 grandes pactos de defesa mútua. Do lado ocidental, liderado pelos americanos, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne um grande número de países, como Estados Unidos e Canadá, e boa parte da Europa Ocidental, a oeste. E no lado socialista, no leste, por isso esse conflito também é chamado de conflito leste versus oeste, foi montado lá o chamado Acordo ou Pacto de Varsóvia. E esse Pacto de Varsóvia definia basicamente o equivalente à OTAN, liderado pela União Soviética. Ambos os pactos são pactos de defesa mútua, o que significa dizer que se qualquer país for ameaçado ou atingido, o bloco inteiro reagirá. Perfeito? Bom, diante desse cenário, é preciso lembrar que a velha ordem mundial ela dura do final da Segunda Guerra Mundial até 1991, porque em 1991 eu vou ter o fim da União Soviética, consequentemente
o fim da bipolaridade, da velha ordem mundial, o fim da corrida armamentista, da corrida espacial, da corrida nuclear, da disputa por área de influência. Eu vou ter o fim, portanto, de toda uma era que marca o mundo por um equilíbrio do terror. Bom, o Pacto de Varsóvia termina quando a União Soviética também termina. O grande problema é que a OTAN não terminou até os dias de hoje. Legal? Vamos botar no quadro isso tudo? Vem para cá. Para a gente tentar entender o cenário atual, é importante a gente entender o cenário pós-guerra. Claro que nós estamos falando aqui, né, da Segunda Guerra Mundial, período lá que vai de 1945, a Segunda Guerra, né, 1939 a 1945, e o período pós-guerra, que vai, portanto, de 1945 até o fim da União Soviética em 1991. Esse período é um período que nós chamamos de a velha ordem mundial. Essa velha ordem mundial, ela é chamada também de bipolaridade. Isso porque o mundo passa a ser dividido em duas grandes áreas, né? O Oeste, com o regime capitalista liderado pelos Estados Unidos, versus o Leste, com o regime socialista liderado pela União Soviética. Portanto, nós tivemos durante esse período, né, um conflito que foi de ordem ideológica, de ordem política, de ordem econômica e também militar. Perfeito? Nesse contexto da velha ordem mundial e no que diz respeito, né, ao confronto de ordem militar, se criaram lá dois grandes pactos de defesa mútua. Então vamos colocá-los aqui, né? São os pactos de defesa mútua. De um lado, no lado ocidental, portanto, do lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos, foi criado a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. No lado oriental, portanto, a leste, né, liderado pela União Soviética, foi criado o chamado Pacto de Varsóvia. Tudo bem? Qual é a questão que é importante para a gente, né? É que a União Soviética deixa de existir em 91 e o Pacto de Varsóvia também, mas a OTAN continua existindo até os dias atuais. Bom, professor, onde é que entra então a Suécia e a Finlândia nessa história? Primeiro, que a Finlândia ela chegou a ser invadida pela União Soviética ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Havia o receio dos soviéticos de que Hitler promovesse um ataque passando pelo território da Finlândia, que tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a Rússia, que sempre foi a república mais importante da União Soviética. E do outro lado, do lado da Finlândia, eu tenho a Suécia. E a Suécia também é um país que estava sob ameaça, né, de ocupação por parte dos nazistas, criando uma rota passando pela Suécia e a Finlândia para atacar a União Soviética. Bom, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, tanto a Finlândia quanto a Suécia declararam neutralidade, ou seja, eles não estariam nem ao lado dos americanos com a OTAN e muito menos com o Pacto de Varsóvia com os soviéticos.
E mesmo depois do fim da União Soviética, em 1991, finlandeses e suecos mantiveram essa posição de neutralidade. Bom, mas o que acontece após o fim da União Soviética? É que a OTAN e a União Europeia, que é um mega bloco econômico europeu ocidental com forte influência, do capitalismo dos Estados Unidos, começaram a expandir o número de membros em direção ao leste europeu, incorporando uma série de países que faziam parte da ex-União Soviética ou da área de influência soviética. Dentre esses países, por exemplo, nós tivemos a entrada de vários deles para a OTAN e também para a União Europeia. E isso começou a incomodar os russos, porque os russos entendem que a Europa Oriental é uma área geopolítica, geoestratégica e geoeconômica de influência russa e não de influência ocidental europeia ou dos Estados Unidos. E a partir daí, as rivalidades vieram à tona novamente, em que os russos não queriam a expansão da OTAN em direção ao leste europeu para não ter tropas dessa organização na sua fronteira imediata. E o outro lado admoestou várias vezes a União Europeia de que ela não deveria expandir, colocando mais países do leste europeu, porque ali era uma área geoeconômica de sua área de influência. Bom, no meio desse caminho, então, está a Ucrânia. A Ucrânia sempre foi a segunda república mais importante da União Soviética. Lembrando que a União Soviética era composta por 15 países, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a Ucrânia tem uma longa faixa de fronteira imediatamente com o território russo. Anos atrás, nós tivemos a deposição de um presidente pró-Rússia na Ucrânia e a colocação de um presidente que é pró-Ocidente e que retomou as discussões para a entrada da Ucrânia na União Europeia e também na OTAN. E isso vai provocar a reação imediata dos russos. Lembrando lá que enquanto a União Soviética existia e a Ucrânia era um dos países da União Soviética, o líder Nikita Khrushchev doou o território da península da Crimeia para a Ucrânia. Era um gesto de boa vontade em relação aos ucranianos. Lembrando que a maioria da população da península da Crimeia é uma população de origem eslava, que é a mesma dos russos, são cristãos ortodoxos e são russo-parlantes, ou seja, a imensa maioria da população fala russo, mas que agora passava a pertencer ao território da Ucrânia. Aliás, a própria Ucrânia é um país dividido ao meio. A porção ocidental, a oeste, onde fica Kiev, por exemplo, que é a capital, é uma população ucrânio-parlante, enquanto que a população mais ao leste, inclusive das duas províncias que sofreram invasão por parte dos russos e que são províncias que querem a independência e a anexação à Federação Russa, Donetsk e Luhansk, que forma a região do Donbass, é uma população majoritariamente russo-parlante. Perfeito? Vamos botar no quadro? Olha para cá. Então, o que a gente observa, Que em 1991, eu tenho lá o fim da União Soviética e o fim do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia desapareceu, mas a OTAN não. E a partir dos anos 1990, 2000, a gente vai observar uma expansão tanto da OTAN quanto da União Europeia em direção ao leste europeu. E isso, obviamente, que irrita sobremaneira os russos, que alertou várias vezes que aquela área
é uma área de influência russa. Bom, diante desse cenário, então, a gente sabe que a primeira reação da Rússia para valer foi a retomada no ano de 2014 da península da Crimeia. A alegação é que a maioria da população da Crimeia é uma população russo-parlante, e de fato é, e que na verdade aquele território sempre pertenceu aos russos, que ele foi doado pelo Nikita Khrushchev, líder soviético, aos ucranianos, numa relação de boa vizinhança. Mas, na Península da Crimeia, eu tenho o porto militar de Sebastopol, que é absolutamente estratégico para manter o controle daquela região. E aí, Inicialmente eu peço licença, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, para atender o certame da PM de São Paulo de 2023, 2.700 vagas. Papo reto contigo, se você estudar pelo nosso material, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para ser aprovado nesse concurso. Não é papo de vendedor. Professor, qual que é o valor do investimento? Apenas 10 parcelinhas aí de R$20, ou seja, qualquer um tem acesso a esse investimento e pode estudar com excelência, com qualidade aqui na Lá Concurso. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional. Eu faço disso a minha vida. Somente ano passado fui aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos duas opções. Tem essa opção EAD, que são videoaulas gravadas em estúdio profissional, e nós temos também a opção presencial com transmissão ao vivo. É isso mesmo. Quer saber maiores informações? Clique aqui embaixo, converse com nossos atendentes, que nós estamos prontos para te atender. Valeu! Tchau, tchau!